Continuando então o relato sobre a experiência do Teatro Fórum, Parente não é gente, quero ser atendido? Quando indaguei as expectatrizes, alguém tem alguma ideia para resolver esses problemas? Se você estivesse no lugar das personagens oprimidas, o que faria? Uma das presentes disse que se fosse a atendente do posto, ligaria para seu superior e daria um jeito de atender os dois, mãe e filho. Perguntei se a personagem naquela situação da privação de atendimento estaria no papel de opressora ou de oprimida. Todas disseram que ela era naquele momento opressora. Então reforcei a regra inicial, não podemos substituir os antagonistas, no caso do Teatro Fórum, os opressores, senão os reforçamos. Tal qual nos diz Boal, não se trata de substituir uma figura aleatória, e muito menos de substituir o antagonista e fazer dele uma figura simpática, fazendo com que a opressão suma quase que por mágica. Além disso, perguntei à plateia se seria possível chegar ao posto de saúde e dizer à recepcionista: agora você é assim. Ela mudaria como um passe de mágica? As mulheres disseram que não. O que poderíamos fazer então? Para uma delas, a oprimida poderia conseguir isso conversando com a recepcionista, convencendo-a a ligar para o seu chefe. Outra mulher presente disse que achava que a ordem de atender apenas uma pessoa por família viria do médico do posto e não do coordenador. Neste caso, poderia haver uma incongruência aí entre a cena e a realidade. Segundo as regras do Teatro Fórum, poderíamos optar por substituir o opressor ou passar a fala do coordenador para o médico, pois, segundo as mulheres, quem ditava as regras era ele. Assim, a opção por substituir o opressor torna-se válida quando este não está sendo representado da maneira como o grupo de oprimidos julgue mais próximo da realidade. De acordo com Boal, os opressores só poderão ser substituídos quando os atores que os interpretam não forem suficientemente conhecedores das opressões que exercem e dos seus arsenais de opressão. Mas este não era o caso, pois seguiram-se várias falas sobre a forma de organização do posto e uma das mulheres apontou: mas aí, no caso da cena, não tem nem médico, só enfermeiro. Diante disso, optamos por seguir com o modelo da mesma maneira apresentada anteriormente. O coordenador do posto era quem orientava a atendente a não fazer a ficha de atendimento para duas pessoas da mesma família no mesmo dia. Retomei a provocação. Se vocês estivessem no lugar das personagens oprimidas na cena, o que fariam? Uma das mulheres disse: quebrava o pau. Outra falou que chamaria a polícia. Quando chamei esta segunda para entrar em cena e mostrar a sua opinião, ela se negou veementemente. A primeira, então, deu outra opção: chamar uma equipe de reportagem. A convidei para entrar em cena e ela prontamente se levantou. Deu-se início à primeira intervenção da espectatriz, a senhora D. A caracterizamos com o cachecol e a bolsa da personagem mãe. A recepcionista diz então que ela terá que escolher um dos dois, ela ou seu filho, para serem atendidos. D insiste que os dois serão atendidos. Como a recepcionista não aceita, D pede para falar com o chefe, que o trem vai ficar feio, disse ela. O coordenador chega e pergunta a ela quais são os seus sintomas. D questiona se ele é médico, diz que veio para se consultar, mas agora tinha que escolher se ela ou o filho seriam atendidos. Ela completa: e agora você não é médico e quer saber o que eu tenho. O coordenador insiste em saber os sintomas. Ela diz que isso é errado e ele retruca: se for muito grave, você pode se dirigir à Santa Casa.
E D responde: olha, se eu tivesse que ir lá, eu já tinha ido. A Santa Casa só atende depois que não tem expediente no posto. Agora, vir no posto e me mandarem para a Santa Casa, o coordenador pede que ela vá se consultar em outro posto. Ela responde que mora naquele bairro, tem que se consultar ali, é seu direito. Ela não mora no bairro da Santa Casa, logo tem que ser atendida no posto. A plateia se manifestava com a intervenção da expectatriz. Riam, concordavam, apoiavam. Ao final perguntei qual foi a estratégia usada pela senhora D, o que ela fizera para resolver o problema, e as mulheres disseram que ela tinha virado opressora, tinha oprimido o coordenador. Aí eu perguntei se ela tinha oprimido ou cobrado seus direitos. E elas optaram pela segunda opção, cobrar os seus direitos através do diálogo. Eu perguntei então se ela havia resolvido o problema, e a plateia respondeu que não. Apontei que o diálogo é uma opção. Às vezes é a primeira porta para se solucionar uma questão, mas infelizmente com algumas pessoas, em algumas situações, como era o caso do coordenador do posto, não estava funcionando. Além do diálogo, o que mais poderia ser feito? Uma das presentes, M, que havia se manifestado anteriormente, mas havia se negado a entrar em cena, disse: chamar a polícia. A convidei novamente para entrar em cena. O Teatro Fórum não é um teatro apenas verbal, é um teatro de ação. Qualquer pessoa pode propor qualquer solução, porém terá de ir até o palco e mostrá-la por meio da atuação cênica. Ela finalmente se animou, entrou em cena e assumiu o papel da mãe. Repetiu-se o momento da cena modelo em que a atendente percebe que as duas pessoas são da mesma família e diz que apenas uma poderá ser atendida. Ele pergunta onde que isso estava escrito. A recepcionista diz que é uma regra do posto. M pede para falar com o chefe. O coordenador é chamado pela recepcionista. M pergunta a ele por que ela e seu filho não podem ser atendidos. Ele responde que eles são da mesma família e o posto está apenas com um enfermeiro consultando. M insiste em saber o motivo da regra. O coordenador diz que o posto fica sempre muito cheio e M argumenta que os direitos são iguais. O coordenador não se abala. M diz que vai chamar a polícia para resolver o assunto, pois está sendo negado atendimento. O coordenador chama então o segurança do posto e diz que M pode conversar com ele porque ele é policial e trabalha para ele. M se nega, quer falar com um policial que não esteja do seu lado, ela diz, e pega o telefone. A expectatriz interrompeu aí a sua intervenção. Perguntei sobre a estratégia usada pela expectatriz M. Ela poderia fazer um boletim de ocorrência? A plateia concorda. Chegamos a outra possibilidade de resolução do problema. Já tínhamos o diálogo, chamar a polícia e fazer um BO. Perguntei se existiam outras formas além daquelas. Uma das mulheres começou a relatar uma situação que vivenciara no posto. Ela e sua filha estavam passando mal. Fez então a sua ficha. Quando tentou fazer a da filha, foi impedida pela recepcionista. Mas no momento do seu atendimento, entrou com a filha no consultório e explicou ao médico a situação. O médico disse que não poderia atender as duas. Ela pediu um encaminhamento para a filha e conseguiu levá-la ao hospital no centro da cidade. As outras mulheres disseram que o certo era que a filha fosse atendida no próprio posto. Muitas pessoas não têm condições de pagar a passagem até o hospital. E se essa tentativa de driblar a regra fosse feita por outras pessoas, também não iria funcionar. De modo que resolveu apenas aquele caso específico. Além disso, era comum chegar ao hospital com encaminhamento e ser negado atendimento por ser caso de posto de saúde, não para o hospital. Lá só se atendiam se fosse realmente muito grave. A expectatriz M retomou a palavra, adicionando mais um dado à situação de opressão. O posto de saúde do bairro atendia também os moradores de outro bairro. Então, havia uma cota por dia para cada bairro. Seguiram-se vários relatos de outros problemas vivenciados pelas presentes no posto.
Como o tempo de duração da sessão de teatro fórum já estava acabando, como coringa, eu perguntei à plateia sobre a outra situação de opressão que haviam identificado na cena: o desvio de função dos funcionários. Perguntei se alguém teria alguma ideia para resolver a questão, entrando no lugar do enfermeiro e da recepcionista faxineira, agora no papel de oprimidos. A espectatriz C se propôs a entrar na cena. Ela vestiu o uniforme da faxineira e começou a varrer o posto. O coordenador a interrompe, explicando que a recepcionista está passando mal, não pôde ir trabalhar. Tem como você trabalhar no lugar dela hoje? E C responde: não, se fosse eu, ela não iria trabalhar no meu lugar. O coordenador insiste, oferece um aumento de salário, mas C não aceita e completa: se quiser, pode ligar na Secretaria de Saúde e contar. O coordenador fica sem reação e se retira. Quando indagadas, as mulheres da plateia acharam que a intervenção de C resolveu o problema, apesar do risco de ser mandada embora. Mas C argumentou que, como não fazia parte das suas atividades atender os pacientes, ela estaria com a razão caso fosse demitida. Uma das mulheres, A, chamou a atenção para outra situação problemática na cena. O enfermeiro passou uma receita médica para o paciente e isso não pode ser feito. Quem pode prescrever medicamentos é apenas o médico. Convidei então A para entrar em cena e substituir o paciente. Ela aceitou. Ao ser atendida pelo enfermeiro e este dizer que vai lhe passar um remédio, ela pergunta: o que você é? Ele responde: eu sou enfermeiro. Ela então diz que ele não vai lhe passar remédio e que quer ser atendida pelo médico, pois ele sim é que pode receitar. Ou então que quer um encaminhamento. Se aqui não tem médico, em outro lugar tem. O enfermeiro chama o coordenador, diz a ele que tentou receitar um remédio para a mulher na sua sala, mas que ela não quer. O coordenador conversa com A. Diz a ela que só o enfermeiro está consultando. Ele lhe passou um remédio e você não aceita? A espectatriz contesta: não, porque ele não é médico. O coordenador orienta então que o enfermeiro passe o encaminhamento para a Santa Casa, já que a paciente não quer ser atendida no posto. A paciente fica satisfeita com a situação, com a solução. Como coringa, eu pergunto à plateia: se A passasse por essa situação no posto de saúde e reagisse daquela forma, ela resolveria a sua situação? Uma das mulheres disse que a estratégia de A foi dizer que não queria a receita do enfermeiro e aponta uma falha na estrutura da cena. A atitude do enfermeiro na cena não era real. No posto de saúde, os enfermeiros não prescreviam medicamentos, mas sim avaliavam pacientes e dizia se podia esperar pelo atendimento médico, por exemplo, no dia seguinte. Outra mulher disse que caso se chegasse à farmácia com uma receita assinada por um enfermeiro, eles não venderiam o medicamento. Só se tivesse o carimbo, o número de registro, a assinatura do médico. Mas a enfermeira poderia, por exemplo, aplicar remédios injetáveis no posto de saúde, ela mesma medicando os pacientes, mas ainda assim era preciso a assinatura e carimbo do médico. Essas falhas na nossa estrutura dramática só foram percebidas quando a criação esteve em contato com outros sujeitos, também oprimidos pelas mesmas situações. Boal sugere que as alterações podem ser feitas no próprio momento da apresentação do fórum, inclusive por pessoas da plateia que considerem que atores não estejam atuando segundo a realidade, tal qual se configurava de maneira opressiva. Neste momento da apresentação, como o coringa, eu não me lembrei dessa possibilidade e o apontamento sobre as falhas ficou apenas na explicitação verbal. O aprendizado da coringagem do Teatro Fórum é um exercício constante e seguramente essa experiência contribuiu muito para o meu processo pessoal. Passamos em seguida para a situação de desvio de função do enfermeiro, visto que ele poderia fazer o acolhimento dos pacientes, mas não poderia prescrever medicação. Pergunto sobre o momento em que o coordenador do posto pede que ele substitua o médico. O que ele poderia ter feito? A senhora I começou a argumentar e eu a convidei a entrar em cena. Ela relutou um pouco, mas com o incentivo das colegas aceitou. Na cena,
O coordenador lhe explica a situação. O médico não veio e lhe pergunta se ela poderia trabalhar no lugar dele. A senhora aí se assusta. Eu? De jeito nenhum, meu filho, eu sou enfermeira e não médica. O coordenador minimiza a situação, dizendo que é simples, ela só precisa consultar aquele povinho lá. Então, a senhora aí apresenta o seu argumento. A responsabilidade do médico é muito grande. A minha é só atender, fazer o acolhimento. Se não tem médico no posto, eu posso encaminhar para outro lugar, mas atender como médica, não. Após mais alguns diálogos, o coordenador acaba desistindo. É importante perceber como o momento da apresentação da cena seguiu trazendo novos dados, novas informações e perspectivas que ainda não tinham aparecido no processo de criação. Nós percebemos falhas em nossa dramaturgia no que se referia à representação da situação real do posto de saúde, que era bastante complexa, além da necessidade de seguir preparando os alunos que estavam no papel de opressores para as intervenções das espectratrizes. O aluno JV, por exemplo, no papel de coordenador do posto, estava preparado apenas para as intervenções relacionadas ao tema dos dois familiares não poderem ser atendidos no mesmo dia. Por isso, nas outras situações de opressão, identificadas e combatidas pelas espectratrizes, ele não teve muitos contra-argumentos. Na próxima aula, finalizaremos essa etapa de criação e ensino-aprendizagem através do Teatro Fórum.